boa tarde a todos. Às 14 horas e 2 minutos, dia 7 de maio do ano 2019, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Nenhum expediente, senhor presidente. Nenhum. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu comunico à Corte que na próxima semana, no dia 15 de maio, às 9 horas, aqui no plenário do nosso tribunal, já visando aí a debate em relação às matérias das eleições municipais do próximo ano, a Escola Judiciária Eleitoral irá realizar aqui um workshop com a temática a segurança do processo de votação. E teremos aqui uma palestra do secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Dr. Giuseppe Dutra Janino. Está aberto aí também a consulta pública e oportunamente aqui no dia serão elas respondidas e o debate aberto e certamente todos aqui convidados para que possamos participar e aproveitar esse momento realizado aí pela Escola Judiciária Eleitoral, que também tem uma exposição agendada para o período de 13 a 31 de maio, Tradição Democrática e o Voto no Rio Grande do Norte, História das Eleições sob a perspectiva dos servidores. A mostra será realizada aqui no nosso Centro de Memória do Tribunal e a abertura acontecerá no dia 13, às 16 horas. Então, também todos convidados, advogados, doutor Felipe, doutor Francisco Lobo, que vem lá do Alto Oeste, Potiguar, aqui nos prestigiar. Então, estão todos convidados. E também aproveito e faço aqui uma proposição. Amanhã, quarta-feira, irá receber uma honraria o Dr. Manuel de Medeiros Brito, foi secretário de Justiça aqui do nosso estado, conselheiro do Tribunal de Contas. Então eu proponho aqui uma moção de congratulações. Ele que amanhã será outorgado pela Câmara Municipal do Natal, cidadão natalense. Então, todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Aprovado. Não tenho nenhuma outra comunicação. Desembargador Cornélio? Também não. Doutor Francisco Lauber? Também não, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva? Também não. Doutor Ricardo? Doutor Vladimir? Senhor presidente, só comunicar aqui, atendendo a um requerimento dos advogados dos impetrantes do mandado de segurança 06.041/87, eu estou retirando o processo de mesa e trarei para julgamento na sessão do dia 13. Inclusive, já o fiz por escrito nos autos do processo, porque foi formulado por escrito, mas estou comunicando à Corte. Então, o mandado de segurança só será julgado na sessão do dia 13, a próxima sessão. Perfeito. Doutora Adriana? Nada também, senhor presidente. Então, iniciemos os julgamentos. E aí, com a presença aqui do doutor Felipe, vamos ao julgamento do habeas corpus número 601/611, dígito 45, ano 2018. O relator, doutor José Dantas de Paiva, o impetrante, doutor Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros, paciente Rejane de Oliveira Ferreira, autoridade coatora, juiz da primeira zona eleitoral. E está em mesa, doutor José Dantas? Está em mesa, senhor. Vossa Excelência tem a palavra.
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por Zara Pessoa Cortez e Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros, em favor de Rejane de Oliveira Ferreira, em face do ato do juiz eleitoral da primeira zona, que, nos autos da execução penal provisória, cujo número está expresso no relatório, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, em cumprimento ao determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do recurso especial eleitoral, número também está bem definido no relatório. A paciente foi condenada a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como a perda do cargo público ou revogação da aposentadoria, caso já tenha sido concedida. Alegam os impetrantes, primeiramente, ser desnecessária a prisão para o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, diante da possibilidade de sua substituição pelo uso de tornozeleira eletrônica. Conforme argumentam, a tornozeleira eletrônica seria a medida atualmente indicada para o cumprimento de penas no regime inicial semiaberto, em virtude do sistema penitenciário do Estado não dispor de presídio feminino para o cumprimento das penas no referido regime. Defende ainda os impetrantes a impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de direitos e da perda da função pública antes do trânsito em julgado da decisão. Com essas considerações, os impetrantes requereram o deferimento de medida liminar para que o cumprimento da pena restritiva de liberdade seja iniciado sem a necessidade da prisão da paciente, e ainda sustar a execução provisória das penas restritivas de direito, das multas e da perda da função pública. Ao final, requereram a concessão da ordem para estabelecer que, primeiro, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não pode se dar mediante a prisão da paciente, devendo ser iniciado por meio das condições estabelecidas pelo juiz da execução penal, excluída a possibilidade de prisão, e depois a execução das penas restritivas de direito, de multa e de perda da função pública somente se iniciem com o trânsito em julgado da condenação. A liminar foi parcialmente deferida, tão somente para sustar a expedição do mandado de prisão expedido nos autos da execução penal provisória, até que o juízo das execuções penais se manifestasse acerca do início da execução penal, apreciando a possibilidade de aplicação ao caso das diretrizes lançadas pelo STF no julgamento, cujo número está aqui. Restou ainda consignado, ainda na decisão liminar, que até a análise das medidas alternativas pelo juiz competente, aplicar-se-ia à paciente a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo que está nos autos, na identificação 702 e 721. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela concessão parcial do habeas corpus apenas no que diz respeito à impossibilidade de recolhimento da paciente à prisão. Relativamente ao pedido de suspensão do cumprimento provisório da pena de perda do cargo público, manifestou-se pelo seu não conhecimento à vista da inadequação da via eleita. Atento à necessidade de verificar o cumprimento da medida que determinou o recolhimento da paciente à prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, foi enviado ofício ao juiz das execuções penais deste Estado, solicitando-lhe informações sobre o início da execução da pena privativa de liberdade da paciente. As informações prestadas pelo juiz de direito da 17ª Vara Criminal de Natal esclareceram em síntese que, primeiro, o processo de execução penal somente tem início com o recebimento da guia de recolhimento a ser expedida pelo juiz do conhecimento,
depois do trânsito em julgado da sentença, que aplicar pena privativa de liberdade, ou, nos casos de execução provisória, quando o recurso da defesa não tem efeito suspensivo, em razão da decretação da prisão do réu. E depois que o processo de execução penal ainda não fora instaurado, por não ter sido recebida naquele juízo a guia de recolhimento da paciente, documento que, conforme determina o Conselho Nacional de Justiça, somente poderá ser expedido se e quando presa é a apenada. Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral ratificou seu parecer anterior na parte referente ao não conhecimento do pedido de suspensão do cumprimento da perda do cargo público. No entanto, quanto ao pedido de sustação da expedição do mandado de prisão da paciente, adequou o seu entendimento às novas informações prestadas pelo juiz da execução penal, manifestando-se pela denegação da ordem pleiteada. Em seguida, os autos retornaram conclusos para este julgamento e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Dr. Felipe Cortez, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora representante do Ministério Público, Dr. Francisco, os estagiários Arthur Carvalho e Marcos Felipe, interessados, são estagiários do escritório, vieram acompanhar o julgamento. Dr. José Dantas, obrigado pela indicação de adiamento do julgamento ontem, um problema pessoal que eu declinei nos autos. Agradeço a atenção e a confiança de Vossa Excelência. Aqui, hoje, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de discutir um ponto no início da execução provisória da pena, do qual eu sempre discordei. Há uma norma do CNJ apontando que o juiz da execução penal, quando deve iniciar o cumprimento da pena, seja o cumprimento provisório, ou seja o cumprimento por decisão transitada em julgado, daqueles que estão no regime semiaberto, precisa recolher o condenado preso. E eu nunca entendi se a pessoa está condenada no regime semiaberto e se a realidade do nosso sistema semiaberto hoje é a tornozeleira eletrônica, em que é um dos poucos estados em que há disponibilidade de tornozeleira eletrônica. E a experiência que eu tive lá no escritório é que é um sistema altamente rigoroso, eficaz e que está funcionando. Para Vossas Excelências terem uma ideia, o apenado que usa uma tornozeleira eletrônica, ele indica o endereço em que ele vai se recolher durante o período noturno, que é a casa dele. Ele indica lá o endereço. Se ele morar num condomínio fechado e resolver de noite ir à academia do condomínio, por exemplo, um condomínio de casas, a tornozeleira na mesma hora avisa a central que aquela pessoa, embora esteja dentro do seu condomínio, saiu da sua unidade residencial e atravessou uma rua ou foi a outro ponto do condomínio, de tão preciso que o sistema é. E a experiência que eu tenho, vejo lá no escritório, causa um constrangimento aos pacientes. Por quê? Para colocar essa tornozeleira eletrônica, o CNJ indica ao juiz que o apenado tem que ser recolhido preso. Aí ele condenado no regime semiaberto, vai para a prisão, se mistura lá com um bocado de preso que está no regime fechado, preso violento, preso de toda qualidade, para esperar a boa vontade da Secretaria de Interior e Justiça em designar uma pessoa para ir ao presídio colocar a tornozeleira eletrônica, um procedimento simples que não dura nem 10 minutos. Então, o sentido desse habeas corpus foi a primeira oportunidade que eu tive como advogado de propor na petição da impetração uma coisa diferente, e que o juiz pode decidir em desacordo com a orientação do CNJ.
Como é que se ingressa outros apenados no sistema penitenciário? O condenado ao regime aberto, por exemplo, o condenado a penas restritivas de direito, é marcado uma audiência admonitória, ele comparece a essa audiência, o juiz fixa as condições de cumprimento da pena, ele entra no sistema penitenciário sem ser preso, porque ele é apenado, quem cumpre pena restritiva de direito e quem cumpre pena no regime aberto é apenado, tal como o apenado do regime semiaberto e o apenado do regime fechado. O que eu estou impugnando aqui, requerendo a concessão do habeas corpus, é que o tribunal decida que presos no regime semiaberto, principalmente o preso apenada, como a impetrante, uma senhora de 60 e poucos anos, que foi condenada por crimes que não são violentos, crimes eleitorais, não estou aqui diminuindo a importância dos crimes eleitorais, mas em comparação com outros apenados que ela irá ser obrigada a conviver por 3 ou 4 dias, evidentemente que é um argumento relevante isso. Que o tribunal determine ao juiz da execução da pena, seja lá quem for, o juiz, se vai ser o do TRE ou se é o competente das várias execuções, que marque a audiência admonitória e coloque a tornozeleira eletrônica na apenada na audiência admonitória. Ao invés de fazer com que uma pessoa que está condenada no regime semiaberto passe 2 ou 3 dias presa, que aí é regime fechado, convivendo com outras presas que cometeram crimes de sangue, crimes violentos, tráfico de droga, sendo isso um contrassenso em que é possível se resolver mais facilmente e mais objetivamente com a simples audiência admonitória. Essa é a primeira tese da impetração. A segunda, ela diz respeito a uma divergência jurisprudencial que está havendo, principalmente entre o Supremo e o STJ, sobre a execução das penas restritivas de direito de forma provisória. A impetração, que está disponibilizada para todos vocês, defende que as penas restritivas de direito, elas devem ser executadas juntamente com as penas acessórias, somente com o trânsito julgado. A paciente, Rejane Ferreira, ainda discute no Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, a condenação penal que lhe foi imposta. Se eu não me engano, não quero ser taxativo aqui, porque não tive a oportunidade de consultar o processo, mas a última decisão que o ministro Dias Toffoli proferiu nesse recurso extraordinário foi determinando a devolução do processo ao TSE para ajustar um prazo de contrarrazões de recurso extraordinário. Se eu não estou enganado, foi isso que aconteceu, mas não houve ainda o trânsito em julgado. Então, uma paciente que ainda está discutindo a sua condenação perante o Supremo Tribunal Federal não pode ter uma aposentadoria que lhe foi concedida há 4, 5 anos atrás, sustada na execução provisória. Não há razoabilidade para se cortar a aposentadoria de uma cidadã que passou a vida contribuindo para ter essa aposentadoria e ter essa aposentadoria perdida antes de ser considerada a sentença transitada em julgado. Então, a reflexão que eu convido a Corte a fazer são de pontos extremamente importantes, principalmente no ponto da audiência admonitória para o início do regime semiaberto, em que eu não encontrei precedentes sobre essa proposta da impetração, que eu considero razoável, que não vai atrapalhar o cumprimento da pena, ao contrário, vai acelerar, porque ela vai se apresentar em audiência, vai colocar a tornozeleira eletrônica e vai começar o cumprimento da pena, como outros apenados de outros regimes começarão. Então, com essas considerações, Excelência, eu peço a concessão da ordem na forma que está sugerida na petição inicial. Obrigado, doutor Felipe. Ministério Público, pois não. Senhor presidente, senhores julgadores, doutor Felipe, espero que seu filho esteja melhor. Senhores e senhoras aqui presentes, muito preocupa o Ministério Público a questão do sistema prisional no Rio Grande do Norte, há muito tempo. Mas preocupa também a questão da impunidade, a dificuldade que se tem de executar penas quando
principalmente os acusados têm algum poder econômico a mais. Nesse caso específico, houve uma preocupação por parte da Procuradoria Regional Eleitoral, que consultou o Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário preocupou-se, dizendo que realmente o regime semiaberto tinha alguma dificuldade de cumprimento, tanto que nos manifestamos a favor do habeas corpus nesse ponto. Porém, sabiamente, o doutor José Dantas, relator, consultou apenas o juiz que mais conhece sistema prisional, que é o juiz de execução penal, doutor Henrique Baltazar. E ele deu uma resposta enfática, no sentido de que, ao contrário do que é alegado na impetração, o sistema penitenciário estadual dispõe, nesta comarca, de unidade prisional para cumprimento de pena em regime semiaberto. No caso, o Complexo Penal Dr. João Chaves, que inclusive dispõe de ala feminina. Diz que o processo de execução penal ainda não foi instaurado porque não foi recebida no juízo a guia de recolhimento da apenada Rejane de Oliveira Ferreira, a qual, como determina o CNJ, só deverá ser expedida se e quando presa a apenada. Se houve um juízo condenatório em primeira e segunda instância, e se o Supremo, agora, recentemente, em fevereiro desse ano, decidiu que a pena, em segunda instância, merece ser executada, ainda que restritiva de direitos, a gente tem esse precedente, então não acho que o habeas corpus deva ter êxito em todos os sentidos. Não merece ser conhecida a parte que fala da questão, eu coloquei aqui, que é inviável discutir em sede de habeas corpus o pedido com relação à perda de cargo e há uma total inadequação da via. Não se trata de liberdade aí, né? Então, nesse ponto, o Ministério Público entende que não merece sequer ser conhecido o habeas corpus. E com relação especificamente ao mérito de recolhimento, existe, de acordo com a fé pública do juiz de execução penal, existe na João Chaves, regime semiaberto, não precisa de tornozeleira, segundo o juiz de execução penal. Se ela tem 60 anos, é uma senhora, e o juízo condenatório reconheceu que essa era a melhor pena, eu acho que não cabe ao TRE modificar isso. Independentemente das circunstâncias pessoais, o juiz condenou e foi confirmada essa condenação. Então, as condições pessoais já foram devidamente analisadas e se entendeu, nesse caso concreto, que a medida mais justa para reprimir o crime praticado por ela seria a condenação em regime semiaberto, uma pena privativa de liberdade. Então, o Ministério Público reitera totalmente o parecer que foi ofertado pelo Procurador Eleitoral Auxiliar, o doutor Fernando Rocha de Andrade, no sentido de que seja conhecido apenas parcialmente o habeas corpus, na parte conhecida que seja denegado. É o parecer. Obrigado, doutora Cibele. Doutor José Dantas, como volta a Vossa Excelência. De início, tal como asseverado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação, não merece conhecimento presente habeas corpus na parte que questiona a determinação do juiz eleitoral quanto ao cumprimento da decisão de perda da função pública, porquanto essa parte da decisão não representa nenhuma ameaça à liberdade de locomoção da paciente. Nos termos do artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Portanto, o habeas corpus somente é via adequada para afastar eventual ameaça à liberdade de locomoção do paciente em decorrência de ato ilegal ou abusivo, atual ou iminente, da autoridade apontada como coatora, não se mostrando cabível o seu uso em face de decisão que versa sobre perda da função pública imposta fundamentadamente como efeito da condenação nos termos do artigo 92 do Código Penal. Aí nesse sentido eu trago uma decisão do STJ nesse mesmo sentido, citando inclusive a súmula 694 do STF.
O referido entendimento restou sumulado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, através do enunciado número 694, que diz o seguinte: não cabe habeas corpus contra a imposição da perda de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Assim, considerando que, no caso sob exame, os impetrantes pretendem, por meio do presente instrumento, questionar a decisão do juiz eleitoral da primeira zona, que determinou o cumprimento do efeito condenatório concernente à perda do cargo público ocupado pela paciente, entendo que o referido questionamento não comporta conhecimento na presente via. Desse modo, não conheço do pleito dos impetrantes quanto à sustação da execução provisória da decisão de perda da função pública determinada nos autos do processo de origem e passo a análise do questionamento quanto à ilegalidade da decisão do juiz eleitoral que determinou a expedição de mandado de prisão contra a paciente a fim de viabilizar o início do cumprimento da execução penal. Conforme fora relatado, a paciente foi condenada nos autos da ação penal, cujo número está no voto, a uma pena privativa de liberdade de 6 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. O Tribunal Superior Eleitoral, em face do esgotamento das instâncias ordinárias, determinou o início do cumprimento da pena. Em obediência à decisão do TSE, o juiz da primeira zona eleitoral determinou a expedição de mandado de prisão e da respectiva guia de recolhimento para fins de deflagração da execução penal. Em face dessa decisão, os impetrantes apresentam o presente habeas corpus, sustentando a ilegalidade da ordem de prisão, pois diante da inexistência de estabelecimento prisional feminino adequado ao cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, a execução do mandado de prisão ensejaria o cumprimento da pena pela paciente em regime mais gravoso do que aquele determinado na sentença condenatória, afrontando a súmula vinculante número 56 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual seria necessária a obediência aos parâmetros estabelecidos no recurso extraordinário 641-320 do STF, especificamente quanto à possibilidade de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Esta relatoria, sensível aos argumentos lançados pela parte impetrante, deferiu parcialmente a liminar solicitada, no caso requerida, determinando a sustação do mandado de prisão até que o juízo da execução penal aqui da comarca de Natal se manifestasse acerca da possibilidade de aplicação ao caso das prescrições constantes do recurso extraordinário já citado anteriormente. O mencionado recurso extraordinário é referido no enunciado da súmula vinculante número 56, que diz o seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641-320/RS. O referido recurso extraordinário, por seu turno, prevê as seguintes orientações na hipótese de déficit de vagas. Primeiro, a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas. 2. A liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas. E terceiro, o cumprimento de penas restritivas de direito e o estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Restou ainda consignado no referido julgado que, até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar dos sentenciados. Com base ou com amparo na referida orientação jurisprudencial e diante do quadro apontado pelos impetrantes, esta relatoria, cautelarmente,
concedeu a medida liminar preventiva pleiteada nos autos. Contudo, conforme informação prestada pelo próprio juiz das execuções penais no estado do Rio Grande do Norte, que é o juiz da 17ª Vara Criminal da Comarca de Natal, abre aspas, o sistema penitenciário estadual dispõe, nesta comarca, de unidade prisional para o cumprimento de pena em regime semiaberto, no caso, o Complexo Penal Dr. João Chaves, que inclusive dispõe de ala feminina. Fecha aspas. Consignou ainda que, abre aspas, o processo de execução penal tem início com o recebimento da guia de recolhimento a ser expedido pelo juiz de conhecimento depois do trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade ou, nos casos de execução provisória, quando o recurso da defesa não tem efeito suspensivo, em razão da decretação da prisão do réu, se este estiver ou vier a ser preso. Fecha aspas. Por fim, esclareceu aquele magistrado, o processo de execução penal ainda não foi instaurado porque não foi recebido neste juízo a guia de recolhimento da apenada Rejane de Oliveira Ferreira, a qual, como determina o Conselho Nacional de Justiça, só deverá ser expedida se e quando presa a apenada. E essa informação está nos autos, no ID 925-971. Com efeito, analisando a Lei de Execução Penal, observo que o seu artigo 105 é claro em condicionar a expedição da guia de recolhimento à necessidade efetiva de efetiva prisão do condenado, assim como também no seu artigo 107, que vincula o cumprimento da pena privativa de liberdade à expedição da mencionada guia de recolhimento. Eis o teor dos mencionados dispositivos legais. Artigo 105. Transitado em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. E o grifo é nosso. E o artigo 107 diz: ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da resolução número 113, com o objetivo de uniformizar os procedimentos relativos à execução da pena privativa de liberdade no âmbito dos tribunais, teceu orientações exatamente nesse mesmo sentido, ratificando a imprescindibilidade da expedição da guia de recolhimento para o início da execução penal e a necessidade de prisão do apenado para a referida expedição. Diz o artigo 1º da referida resolução. A sentença penal condenatória será executada nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da Lei de Organização Judiciária Local e da presente resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças informativas. Artigo 2º. A guia de recolhimento para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a guia de internação para o cumprimento de medida de segurança obedecerão aos modelos dos anexos e serão expedidas em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa que custodia o executado e a outra ao juiz da execução penal competente. Parágrafo 1º. Estando preso o executado, a guia de recolhimento definitiva ou de internação será expedida ao juiz competente no prazo máximo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou do cumprimento do mandado de prisão ou de internação. Artigo 3º. O juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do processo de execução penal, o PEP, a partir das peças referidas no artigo parágrafo 1º, com os grifos que foram acrescidos.
Portanto, procedendo-se a uma análise mais acurada da situação posta nos autos, atentando-se especialmente para os precisos termos consignados na Lei de Execução Penal e na Resolução 103 do CNJ, verifica-se que, para o início da execução da pena privativa de liberdade, é imprescindível o cumprimento do mandado de prisão da apenada e a respectiva emissão da guia de recolhimento. Registre-se ainda que, ao contrário do que fora alegado pelos impetrantes, a ordem de expedição do respectivo mandado de prisão não importa necessariamente na imposição de início de cumprimento de pena, em regime mais rigoroso, como dito anteriormente, do que aquele determinado na decisão condenatória, posto que caberá ao juiz das execuções penais, tão logo iniciada a execução, analisar eventual pedido de adequação do cumprimento da pena às diretrizes emanadas da súmula vinculante número 56 do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, diante da competência atribuída a esta justiça especializada, compete apenas o respectivo mandado de prisão, compete apenas expedir o respectivo mandado de prisão, a fim de que seja a efetiva custódia da apenada, possibilitando-se a expedição da guia de recolhimento e a consequente deflagração do processo de execução penal da paciente perante o juiz das execuções penais do Estado do Rio Grande do Norte, a quem competirá analisar os eventuais incidentes da execução. Reforçando toda a tese anteriormente exposta, trago aqui e colaciono julgados tanto do STJ quanto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sufragando esse mesmo entendimento quanto à inexistência de ilegalidade na determinação de prisão aos condenados do regime semiaberto para fins de expedição de guia de recolhimento e início da execução penal. E eu trago aqui uma decisão do STJ, do ministro Félix Fischer, nesse mesmo sentido, e também uma decisão do TJ do Rio Grande do Norte, tendo como relatora a juíza convocada Berenice Capuchu. E assim, continuando com o voto, não havendo ilegalidade na espécie, uma vez que a decisão proferida pelo juiz eleitoral da primeira zona encontra-se em consonância com a lei de execução penal e com a jurisprudência dos tribunais sobre a matéria, deve ser revogada a liminar outrora concedida por este relator e denegada a ordem pleiteada no presente habeas corpus. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto, primeiro, pelo não conhecimento do pedido dos impetrantes com relação à sustação do cumprimento provisório da perda da função pública em face da inadequação da via escolhida, e dois, pela revogação da decisão liminar proferida nos presentes autos e pela denegação da ordem pleiteada no presente pedido. Comunique-se com urgência a presente decisão ao juiz eleitoral da primeira zona, a fim de que expeça novo mandado de prisão e, após a efetiva custódia da ré, seja expedida a competente guia de recolhimento com o envio da documentação pertinente às autoridades administrativas e judiciais responsáveis pela efetiva execução da pena, tal qual como prevista na Lei de Execução Penal e também na Resolução 113 do CNJ, senhor presidente. E é com meu voto. Doutor Ricardo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu primeiramente quero elogiar as razões, os fundamentos muito bem esposados pelo Dr. Zé Dantas. O voto encontra-se consubstanciado naquilo que a norma de regência do Código de Processo Penal prevê. Também perfilha a orientação oriunda do CNJ e, portanto, com relação aos critérios utilizados, eu me manifesto no sentido de compreender a posição que foi externada pelo relator. O que me move
colocar em discussão uma parte do voto é apenas a dúvida que a mim particularmente remanesce com relação à existência de vagas. Porque a informação que foi, pelo menos no trecho que foi lido no voto, a informação que foi prestada pelo juiz da Vara da Execução Penal, e aí eu posso rapidamente reproduzir, abre aspas, o Sistema Penitenciário Estadual dispõe nesta comarca de unidade prisional para cumprimento de pena em regime semiaberto. No caso, o Complexo Penal Dr. João Chaves, que inclusive dispõe de ala feminina. E aí ele sequencia. O processo de execução penal tem início com o recebimento da guia, que é o fato que nós todos sabemos, em razão da orientação normativa que já foi aqui muito bem apontada. Mas o que eu lanço para debate, e aí talvez até resolva com o esclarecimento prestado pelo relator, é de que me parece que a informação advinda do juiz da execução não foi plena. Ele se refere exclusivamente à existência de estabelecimento prisional, mas ele não aponta com segurança a existência de vagas. E aí, sem evidentemente conduzir o voto já para uma conclusão ou outra, eu quero dizer que, a mim particularmente, é muito importante uma interpretação constitucional sobre matérias que tais, porque, nada obstante, estejamos todos vinculados à orientação normativa, e eu tenho muito cuidado em que os órgãos de jurisdição não sejam vistos como criadores de uma normatividade nascida de si próprios, das suas próprias interpretações ou do seu engenho hermenêutico. Não somos defensores de nenhuma postura ativista nesse sentido, mas se há dúvida com relação à existência de vagas, eu tenho muito receio de me posicionar no sentido de concordar com o recolhimento da condenada, a apenada, porque me parece que aí, nesse caso, nós estaríamos malferindo o inteiro teor da súmula vinculante 56, que, por todas as razões, eu posso até aqui fazer a leitura rapidamente, diz: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Então, para resumir, sendo econômico com as palavras, o receio que eu tenho é de que, não havendo segurança quanto à existência de vagas, estejamos nós secundando uma posição que possa levar a penado ao cerceamento de sua liberdade em situação que é absolutamente incompatível com a condenação. Eu não sou criminalista, não tenho expertise na área do direito criminal, mas sei que podemos e devemos, sobretudo, realizarmos uma interpretação constitucional que, a despeito de qualquer visão mais garantista, nós não estamos discutindo aqui o garantismo jurídico penal, mas devemos ser criteriosos com relação a esse tipo de consequência. Então, eu, particularmente, doutor Zé Dantas, tenho dúvida quanto à existência de vagas. Eu não discuto, acho que o voto de Vossa Excelência foi extremamente criterioso, técnico, digno de todo elogio, mas se Vossa Excelência puder me esclarecer agora da existência das vagas, eu teria como aderir em totum ao voto. Mas se remanesce dúvida quanto a isso, eu vou, no particular, divergir. Acompanhar o voto em relação à primeira parte, que diz respeito à inexistência, à inadmissibilidade da via eleita para a primeira pretensão esboçada, mas com relação ao recolhimento da apenada, eu vou ousar divergir, porque desconheço se de fato existem vagas. E, na dúvida, aí eu prefiro perfilhar um entendimento constitucional. Doutor Vladimir Capuchano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, esse habeas corpus me deixou preocupado diante do mesmo questionamento que o doutor Ricardo está levantando. Nós tivemos também essa preocupação. É tanto que nós diferimos, sustamos a eficácia do mandado de prisão expedido pelo juiz da primeira zona eleitoral, exatamente preocupado com essa situação, ter que determinar o recolhimento da apenada para que se possa discutir depois a possibilidade ou não de se lhe deferir alguns direitos previstos que o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo. Se não tiver vaga, poderá ficar em domicílio com a tornozeleira eletrônica. Mas as informações que nós recebemos é que, além da ala
tem também vaga, né? Existe a informação que foi prestada ao Ministério Público que eu estou recebendo agora, a informação nesse sentido, que há a ala feminina na colônia penal do Dr. João Chaves e também vagas. Isso foi uma preocupação nossa, inclusive, em relação ao Dr. Henrique Baltazar. Até ele foi muito prolixo na resposta dele, como se explicando passo a passo os procedimentos que deveriam ser adotados. Até mesmo porque, para se tomar qualquer decisão em relação à apenada, haveria necessidade dela se recolher para se analisar as possibilidades de se conceder, por exemplo, a prisão domiciliar com a tornozeleira. Então, Vossa Excelência permite? Pois não, Zimar. Embora não vote, mas me parece essa discussão ser paralela. Ela não tem relevância para conceder ou não a ordem, por conta de que este recolhimento ele não importará em cumprimento de pena. A pena ela terá início com a expedição da guia. E é isso que está dito no voto de Vossa Excelência. Essa discussão ela teve destaque nacional em 2013, quando foi condenado no mensalão José Disseu. E ele teve que, embora condenado no regime semiaberto, ele, por conta do artigo 105 da LEP e 600, e faz até referência aqui no voto de Vossa Excelência, do CPP, a necessidade de ser recolhido, e neste período aí, num regime, em tese, mais gravoso do que aquele que foi fixado na condenação, para que fosse elaborada a guia de execução e, a partir daí, ter início a execução penal. Se vai ter ou não vaga, se ela vai em um estabelecimento prisional cumprir o semiaberto, não tendo a vaga, ela terá aquelas diretrizes que foram traçadas como alternativas para, com a tornozeleira eletrônica e em regime domiciliar, ter início ao cumprimento de pena. Então, assim, me parece... isso a gente tem enfrentado, eu peço até desculpa, mas porque a gente enfrentou na Câmara Criminal já essa matéria, inclusive... Senhor presidente, tem uma consideração que eu acho relevante. A súmula 192, ela diz que compete ao juízo estadual processar as execuções penais decorrentes da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar Federal. E foi justamente o que aconteceu nesse caso, foi o que me chamou a atenção, porque o juízo expediu uma decisão determinando a execução da pena restritiva de direitos com relação ao outro condenado e expediu a ordem de mandado de prisão para essa paciente que foi condenada no regime semiaberto. À medida que o juiz expediu esse mandado de prisão e expediu a guia de recolhimento, o juízo eleitoral, que foi o juiz da condenação, ele não vai dar execução provisória na parte da pena privativa de liberdade, porque isso vai caber ao juiz da execução estadual, já que não há presídio federal na sede da condenação. Aí o que aconteceu foi o iter do procedimento dá bem essa dimensão, porque no primeiro passo pareceu que de fato estava havendo um constrangimento ilegal. Tanto que Vossa Excelência reconheceu que concedeu a ordem nos termos, inclusive, do RE do Supremo, que destaca o que deve ser feito quando não há vaga. E até aquele momento sequer se sabia se existia vaga. E o que aconteceu? Uma vez oficiado ao juízo estadual da execução, que é quem vai executar a pena privativa de liberdade, ele esclareceu, olha, existe sim estabelecimento adequado para o cumprimento, mas a avaliação sobre se há vaga e a avaliação do que deverá ser feito ainda sequer se iniciou, porque a decisão foi dada em 20 de novembro, doutor Ricardo, a decisão do juiz estadual, e as informações que ele prestou já em 18 de dezembro, ele disse que tinha sido expedido um mandado de prisão. Do que eu vi nos autos, não foi expedida a guia de recolhimento. Esse problema só vai começar a existir quando chegar lá no juízo da execução, que o juiz vai primeiro avaliar... Só para concluir, ele vai primeiro avaliar se tem vaga e se não tiver a vaga, que ele vai proceder na conformidade do que foi determinado no RE 641-320. Eu achei, isso me chamou a atenção, porque eu pensei inicialmente talvez até que nos falecesse competência para apreciar essa questão. Mas eu fiz uma pesquisa aqui,
o STJ, no conflito de competência 103, 690, inclusive ele estabelece um diferencial, e o diferencial seria competente, no caso, o TJ, iniciar a execução provisória da pena, desde que expedida a guia de recolhimento, e enquanto não expedida a guia de recolhimento, seria competente para apreciar nosso caso. Então, na verdade, talvez a gente não tenha chegado sequer nesse momento de aferir se existe vaga ou não, porque isso vai ser feito pelo juiz da execução no momento adequado. É preciso haver o ingresso, a expedição do mandado de prisão, e ele é necessário não só no caso da pena do regime fechado, mas no regime semiaberto e aberto. É isso que diz a LEP. Quando chega no sistema, é preciso fazer a classificação, porque a pessoa vai ser inserida no Banco Nacional de Dados do Poder de Mandados Prisionais. É preciso fazer a classificação toda da pessoa, e ato incontinente, evidentemente, com a celeridade que for necessária, vai haver o direcionamento da pessoa. Mas o que nos conforta, no caso concreto, me parece que foi isso que brilhantemente foi destacado no voto do relator, é que existe a condenação à pena privativa de liberdade em regime semiaberto, existe um estabelecimento adequado no Estado, e é uma notícia que existe vaga. Se não existir vaga, pode ser que essa vaga surja daqui para a chegada da guia de recolhimento lá, pode ser que não surja, a gente não pode se antecipar a isso, só quem vai saber isso é o juiz da execução no momento. É por isso, doutor Ricardo, só por favor, 2 minutos, peço vênia, é que essa questão tem que ser analisada pelo juiz da execução, porque pode ser, como disse o doutor Glauber, que tenha vaga hoje, mas amanhã não tenha, ou vice-versa. É uma situação que só quem poderá afirmar com segurança é o juiz da execução, é ele que vai deferir ou não, decidir a questão do incidente no processo de execução. Eu me permito, eu vou ser muito rápido, mas meu receio, doutor Glauber, é exatamente esse. E se as vagas não surgirem? Aí o juiz aprecia de acordo com qual é a minha preocupação? Se as vagas não surgem, eu estarei sendo condizente com a presença e a permanência de uma penada num regime mais gravoso para o qual ela não foi condenada. Então, eu estou dizendo, sem nenhuma dificuldade, que adiro in totum ao voto do doutor José Dantas, até porque é muito bem posto, tecnicamente, desde que eu tenha a convicção de que as vagas existem. Eu, nesse ponto, vou divergir de Vossa Excelência, pedindo todas as vênias, porque me parece que essa interpretação que comete ao juiz da execução, ainda que legal, ela põe em risco uma visão de garantia jurídico-penal que é preciso, a meu ver, a meu juízo, sem nenhum menoscabo à interpretação que discrepe da minha, impõe um maior zelo, um maior cuidado do ponto de vista constitucional. Veja, a gente não está falando nós não estamos nos referindo com relação a um direito de menor estatura, não. Estamos falando em relação à liberdade deambulatória e o cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Então, eu queria saber, existe a convicção da existência das vagas? Se existir a convicção, eu vou aderir in toto. Se não existe, eu nesse ponto vou divergir, sem nenhum problema. E concordo com a primeira parte do voto e divido em relação à segunda. Há informações nos autos que há vaga. É porque no voto não constava, está entendendo? No voto não está, mas nos autos tem. De que há vagas hoje. Pode ser que a vaga existente agora, daqui a meia hora não exista. Por isso que é precipitado a gente dizer que existe uma vaga agora. Então eu vou acompanhar em parte, pedindo vênia, dizendo que na parte do recolhimento eu vou divergir. Então, nesse caso, o voto seria no sentido de... Passa a informação agora. No sentido de deferir o RIT para aplicar, enquanto não se tenha convicção a respeito da vaga, aplicar a tornozeleira. Perfeito. Doutor Vladimir Capichano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanhei com atenção o debate. No modo como o habeas corpus foi impetrado, afirmando a inexistência de estabelecimento prisional no regime semiaberto com ala feminina no Estado, não tenho dúvida de que seria devida à concessão da ordem, porque não teria como surgir a vaga ou não teria como existir vaga. Chegando a informação aos autos que há estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto com ala feminina, nós sempre estaremos sujeitos a essa flutuação da existência de vagas. Existe vaga, não existe vaga, depende de cada momento. É uma situação parecida, doutor Ricardo, que os juízes das varas cíveis vivem com as vagas de UTI, por exemplo. Então, não é dado
esta corte, pelo menos no meu entendimento, fazer essa análise. Essa análise tem que ser feita realmente pelo juízo da execução no momento em que recebeu o preso e identificando que naquele instante, naquele momento, não há vagas no regime semiaberto, aplicar a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. O detalhe, eu vou ser muito rápido. O detalhe é o seguinte, é que ele é recolhido de todo jeito. E pode ser recolhido numa situação em que não surja a vaga. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, diante dessa situação é que eu me movi no sentido de... só para justificar. Mas me parece ele que... é recolhido de todo jeito, pode ser recolhido no regime aí, mais nesse gravoso. momento, nasceria a ilegalidade, vamos por assim dizer, ou a afronta à súmula vinculante do Supremo Tribunal, a súmula vinculante, se não me engano, de 56. Mas, neste momento, a gente não pode afirmar que o recolhimento afronta a súmula porque pode haver a vaga. Então, neste momento, não há ilegalidade, ou pelo menos não há demonstração da ilegalidade a ser combatida por meio do habeas corpus. Quanto ao não conhecimento relativamente à perda do cargo público, perfil do mesmo entendimento, não se trata de violação ao direito de locomoção do paciente, então não é cabível habeas corpus nesse aspecto e, portanto, não deve ser conhecido. E com essas considerações de tudo que já ouvi aqui, eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutora Adriana, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, afastada claramente a premissa da inexistência de um estabelecimento prisional feminino adequado ao cumprimento da pena, no caso concreto, eu realmente concordo com os demais votos que me antecederam, no sentido de que não há, de fato, como conceder a ordem pleiteada. Então, sendo assim, sem maiores considerações, eu acompanho integralmente o voto do Dr. Dantas. Desembargador Cornélio. Com relação a essa parte da perda da função pública, está bem claro que não cabe habeas corpus, não é isso? E acompanho. E também com relação ao outro pedido, né? Pelo não conhecimento do pedido desimpetrante, com relação à sustentação do cumprimento provisório da perda de função pública, que é a primeira, e pela revogação liminar nos presentes autos e pela denegação da ordem, porque eu acho que aqui ela está se antecipando, né, uma fase que é para ser lá no juiz estadual, na execução penal. Eu acho que ela está querendo se antecipar, né, já para garantir alguma coisa. Vou pular uma fase, se não der certo aqui, ou der certo, né, já está garantido para a próxima. Porque na realidade ela tem que ser presa, ou para botar tornozeleira, ou para ser para outro regime. E lá, se não existe vaga, no momento está dizendo que sim, né, e o juiz avaliará, fará essa avaliação lá, e se for o caso lá, que entre com habeas corpus lá para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Então, eu acompanho integralmente o relator. Não deveria falar, mas, doutor Ricardo, só para desencargo de consciência, é como disse o desembargador Cornélio, o recolhimento ele tem que ter. É uma obrigação, é uma previsão legal que existe para que tenha início a execução. E essa questão de ter ou não a vaga para que ela permaneça, para que ela não permaneça recolhida, porque nesse período de até 5 dias, né, que é isso que o CNJ, que não tinha definido nem na LEP, nem no CPP, mas o CNJ, por resolução, um prazo de no máximo 5 dias, porque tinha o caso de permanecer por mais tempo, permanecer até 30 dias para poder ter início o cumprimento. O cumprimento. Aí o que é que, só para concluir, aí o que é que acontece? Ela vai ser polida, vai ser elaborada a guia, e aí vai se observar. Tem vaga, ela vai ter início o regime semiaberto. Não tem vaga, aí vai para aquele cumprimento dos paradigmas, está definido lá no RE, que eu não me recordo o número. Perfeito. E aí vai para o domiciliar e a tornozeleira. A preocupação, senhor presidente, não, isso aí eu entendo e concordo inteiramente. Ninguém vai realizar uma interpretação que discrepa do que está previsto na lei. Aí eu não, em momento algum, e jamais eu o faria. A preocupação é que eu acho que 1 minuto, 1 minuto, ou 10 minutos, ou 15 minutos de recolhimento indevido, numa condição que não é aquela para a qual a pena foi direcionada, me parece que é algo que deve merecer o reparo da atividade jurisdicional do Estado. Apenas isso.
eu não entro em nenhuma discussão a respeito da juridicidade do voto. Eu até o elogiei e continuo elogiando, e acho que as premissas são válidas, exceto aquilo que pode decorrer de um recolhimento que se mostre, desde o princípio, não condizente. Embora eu entenda que ela deve ser recolhida, mas ela pode ser recolhida em condições que não são as adequadas, diante exatamente dessa interpretação que deixa para a esfera da execução penal a análise de um valor jurídico que, a meu ver, não pode ser posto a esse nível de interpretação. Mas respeito e acho que a beleza do debate é exatamente esse. Não, o doutor Globo vai votar ainda. Já estava calado ali, já para reclamar. Deixa eu só fazer um... Não, eu acho bom, porque a gente vota tanta prestação de contas, é interessante votar uma coisa mais, né? Esse caso é bastante importante, eu acho muito, inclusive, simbólico que o TRE esteja se manifestando num caso criminal, execução provisória de pena, condenação em segunda instância. Mas só para contextualizar, estamos no mundo tecnológico e mandei uma mensagem para o doutor Henrique Baltazar agora, perguntando, tem vaga? E ele disse, sim, tem. E ele explicou como se cumpre o regime semiaberto. O regime é cumprido em prisão domiciliar com tornozeleira. Se o apenado não concordar, se ele se recusa, aí ele vai para o complexo do Dr. João Chaves. Então, acho que essa informação deixaria o senhor mais confortável para rever aí, de repente, porque ele deixou bem tranquilo, dizendo que existe vaga e que, em princípio, é com tornozeleira. Você não se permite? Mas aí, quando eu disse quando eu disse que a vaga era de pouca importância, era uma discussão paralela, porque o voto do Dr. Ricardo eu compreendi plenamente. Ele discorda desse recolhimento prévio. Que aí ele recolhimento entende prévio, como e é plenamente razoável o raciocínio de Vossa Excelência. Era só para dar mais riqueza ainda ao debate. Não concorda com essa necessidade desse recolhimento. E é razoável. E é uma visão, possamos dizer, garantista. Não, do regime. Da segurança do regime. Doutor Francisco Glauber. Senhor presidente, vamos lá. Eu queria elogiar o voto do relator, o voto foi muito bem lançado. Eu passei muitos anos na execução penal, faz algum tempo que eu não estou, mas eu fui resgatar meus conhecimentos. Em primeiro lugar, de fato, o habeas corpus ele é direcionado ao constrangimento no direito de ir e vir. Então, com relação a essa primeira parte, a matéria está inclusive sumulada, é incognoscível, não cabe habeas corpus contra isso. No que tange a segunda parte, a matéria já foi bem definida. O cronograma legal dos condenados é a expedição do mandado de prisão e da guia de recolhimento, ressalvado em algumas hipóteses, quando não se admite para o caso do regime aberto. Mas nós não estamos falando de regime aberto, estamos falando de regime semiaberto, ou seja, de um jeito ou de outro tem que cumprir mandado de prisão. Ainda que imediatamente se coloque a tornozeleira, ou se ele chegue de fato a ser recolhido num estabelecimento que, no caso, existe. Ou seja, fico muito tranquilo por isso, porque, na verdade, essa prisão que ora se está determinada não é uma prisão provisória, é uma prisão definitiva, decorrente de uma condenação cuja ordem, inclusive, foi determinada expressamente pela ministra Rosa Weber ao julgar os embargos declaratórios nesse caso. Foi interessante que, no final, ela colocou expressamente, despeça-se desse início imediato ao cumprimento da pena. O que eu ia sugerir ao eminente relator, se é que ele me permite, porque o voto foi muito bem lançado, é o seguinte: a parte final está constando o seguinte: comunique-se com urgência, apresente decisão ao juiz eleitoral, tal, a fim de que expeça novo mandado e, após a efetiva custódia, seja expedida a competente guia de recolhimento. Me parece que o mandado já foi expedido, doutor Zé Dantas, pelas informações que o juiz eleitoral de origem deu. Entre esse intervalo, entre a decisão que está sendo impetrada, que está sendo hostilizada, que é de 20 de novembro, e as informações que foram prestadas de 18 de dezembro. Então, na verdade, seria o seguinte: expeça mandado de prisão se já não foi expedido, e expeça-se a guia também se já não foi expedida, né? Até por medida de economia processual. No mais, eu acompanho integralmente o voto, compreendendo as razões do doutor Ricardo, sempre um humanista acima de tudo, né, doutor Ricardo? Doutor Zé Dantas. Acompanho. Sem nenhum problema, o mandado deve ter sido já expedido. Tá, mantê-lo e que. Mas não teve o contramandado? Nós apenas suspendemos os efeitos do mandado, mas está pronto.
Segundo a Mas informação. a sugestão dele, do Dr. Glauber, me parece, se não foi ainda. Porque Não tem problema, nós fazemos as alterações. Perfeito. Então, É verdade. proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, denegou a ordem nos termos do voto do relator, vencido o juiz eleitoral Ricardo Tinoco, que concedia parcialmente a ordem. Na sequência, concedia parcialmente. Foi concessão parcial? Ele concedeu integralmente na parte que foi conhecida. Porque teve uma parte que nem foi conhecida. Então, a unanimidade não conheceu parcialmente da ordem e, nesta extensão, por maioria, a denegou, vencido o juiz eleitoral Ricardo Tinoco, que, e aí, obviamente, concedia. Na sequência, prestigiar aqui a presença do advogado, o de número 6, né? Sou eu. É você, o outro. O 6. Petição número 600-277 de 73, o ano 2018. O relator, doutor José Dantas de Paiva. Peticionante, Comissão Provisória do Partido da República. Órgão Municipal, São Francisco do Oeste. Advogada, doutora Maria Daniela de Queiroz. Peticionado, Francisco Erivanaldo Dias Diniz. Advogado, doutor Verlano de Queiroz Medeiros. E tem anotado aqui um pedido de sustentação oral por parte do doutor Francisco Baldo Lobo Bezerra. Está habilitado nos autos, doutor Francisco Baldo? Ele é o presidente do partido. Né? Tem uns estabelecimentos. Então, perfeito. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Trata-se de ação de perda de mandato eletivo proposta pela Comissão Provisória Municipal do Partido da República, o PR, em São Francisco do Oeste, em desfavor de Francisco Erivanaldo Dias Diniz, vereador eleito no pleito de 2016, sob o argumento de desligamento imotivado da referida legenda partidária. Aduz a requerente que o vereador Francisco Erivanaldo Dias Diniz requereu, em junho de 2018, sua desfiliação partidária. O órgão partidário pretende a perda do mandato eletivo do vereador sob o fundamento de que seu desligamento não estaria respaldado por nenhuma das situações configuradoras de justa causa, aptas a permitir a desfiliação sem a perda do mandato eletivo. Em sua defesa, o demandado alega inicialmente a falsificação de sua assinatura posta no requerimento de desfiliação partidária. Alternativamente, em caso de comprovação de sua assinatura, sustenta a ocorrência de vício de consentimento sob a afirmação de que teria caído, abre aspas, em uma armadilha dos seus opositores políticos, colocando papéis com conteúdos desconhecidos para a sua assinatura. Juntor documento subscrito por servidora da 40ª Zona, certificando que não foi o seu Francisco Erivanaldo Dias Diniz que protocolou o pedido de desfiliação partidária perante aquele juiz eleitoral no dia 20 de junho do ano passado, 2018. Por fim, a defesa pugnou pela total improcedência do pedido contido na inicial, requerendo a realização de perícias grafotécnicas no documento de desfiliação e arrolando testemunhas. Diante dos fatos novos trazidos pela defesa, determinou-se a intimação da parte requerente para, querendo arrolar também testemunhas. A parte demandada alegou preclusão da oportunidade para arrolamento de testemunhas pela parte autora e requereu a realização do exame grafotécnico antes da oitiva das referidas testemunhas. A parte requerente, em atenção ao despacho deste relator, arrolou sim testemunhas que estão às folhas no ID 19.100
193. Esta relatoria, tendo em vista os fatos novos e graves imputados ao demandante, indeferiu os pleitos da defesa e determinou-se a expedição de carta de ordem para a realização de exame grafotécnico e para a audiência de instrução com a tomada de depoimento pessoal do demandado e oitiva das testemunhas. Em face dessa decisão, foi impetrado o mandado de segurança perante este Tribunal Regional Eleitoral, tendo sido denegada a segurança pleiteada nos termos do voto do relator, juiz André Luiz de Medeiros Pereira, não tendo sido verificada ilegalidade ou abuso de poder na decisão que permitiu à parte requerente arrolar testemunhas. A audiência de instrução foi realizada em 27 de agosto de 2018, está nos autos, na qual foi tomado o depoimento pessoal do requerido, senhor Francisco Arivanaldo Dias Diniz, bem como foram ouvidas testemunhas, as testemunhas Henrique Neto da Cunha Castro, Geniosmo Pinheiro Campos de Moraes e Raimundo Souza da Silva. Ao final da audiência, a defesa requereu a oitiva de testemunhas referidas, bem como a requisição da testemunha Andréa Paula, servidora do cartório eleitoral, além de pugnar pela realização de perícia no documento original de desfiliação, que foi protocolado perante o juiz eleitoral, com o fim de esclarecer se a assinatura constante no documento acostado com a inicial, que é requerimento de desfiliação ao PR, se assemelhava ao requerimento protocolado perante a Justiça Eleitoral. O juiz eleitoral deprecado, ainda em cumprimento à carta de ordem, oficiou a Superintendência da Polícia Federal, encaminhando o original do requerimento de desfiliação endereçado àquele juízo, bem como a fotocópia colorida do pedido de desfiliação protocolado no órgão partidário, requisitando a realização de exame grafotécnico, a fim de atestar a autenticidade das assinaturas postas nos aludidos documentos. Esta relatoria deferiu os pleitos formulados na audiência quanto à oitiva das testemunhas referidas e requisição da senhora Andréa Paula, bem como foi ratificada a requisição do exame grafotécnico nos documentos que já haviam sido enviados pelo juiz deprecado à Superintendência da Polícia Federal. Também está nos autos, na identificação 94281. Segundo a audiência de instrução, foram realizadas aos 25 de outubro de 2018, na qual foram tomadas os depoimentos de Francisco de Aquino Viana, Andréa Paula de Oliveira Moura e Wallace de Caldas Martins. Ao final da audiência, a defesa pugnou pela possibilidade de indicação de assistente técnico para acompanhar a realização da perícia, bem como apresentou quesitos a serem respondidos pelos peritos da Polícia Federal. Defendeu ainda o direito de apresentar quesitos complementares, bem como a possibilidade de oitiva dos peritos em nova audiência de instrução. A parte requerente se manifestou pedindo o indeferimento dos pleitos da defesa, porquanto a perícia já havia sido determinada em diligência anterior, afigurando-se manifestamente protelatórios os requerimentos formulados. Em decisão proferida em 13 de novembro de 2018, esta relatoria indeferiu o pedido de indicação de assistente técnico e deferiu os quesitos apresentados pela defesa por ocasião da segunda audiência de instrução. Ofício encaminhado pela Delegacia de Polícia Federal de Mossoró, apresentando o resultado do exame pericial, está nos autos no ID 700-221. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações. A parte requerente ratificou os termos de sua petição inicial, requerendo a procedência do pedido de perda do mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa. O requerido, em suas alegações, suscitou preliminarmente a nulidade do feito por inobservância ao devido processo legal, pois não teria sido analisado ainda as contraditas das testemunhas ouvidas em juízo, bem como defendeu a nulidade da perícia em virtude dos quesitos por ele formulados
não terem sido respondidos pelo laudo da Polícia Federal. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela necessidade de análise das contraditas suscitada pelas partes, com a devolução do prazo para as alegações finais, assim como também pugnou pela rejeição da preliminar de nulidade do exame grafotécnico suscitado pelo demandado. Por meio da decisão que está nos autos e o ID identificado, foram analisadas e rejeitadas as contraditas, bem como fora rejeitado a alegação de nulidade da prova pericial, determinando-se a reabertura do prazo para as alegações finais. A parte requerente reiterou os termos da alegação anterior. Já a parte demandada insistiu na preliminar de cerceamento de defesa por falta de resposta aos quesitos formulados na segunda audiência, requerendo a abertura da instrução com envio dos autos à Polícia Federal para a resposta aos quesitos formulados. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido contido na presente demanda. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência do pedido contido na presente perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Doutor Francisco Lobo fala pelo partido ou pelo vereador? Pelo partido. Pelo partido. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Eu só quero, antes de tudo, abrir mão da sustentação oral, para dar seguimento ao processo, tendo em vista estar satisfeito com a distribuição de memoriais. Perfeito. O Ministério Público tem a palavra. Senhor presidente, senhores julgadores, esse caso me chamou bastante atenção, porque é um caso de desfiliação partidária e o senhor Francisco Erivanaldo, ele alega que foi enganado, né? Então, esse caso, a gente tem que descobrir, foi ele mesmo que requereu a desfiliação dele? E segundo, ele estava respaldado por uma das hipóteses de justa causa, se requereu a desfiliação. Houve um exame grafotécnico, ele nega, né? Depois ele disse que não foi ele que requereu a desfiliação. Colocaram documentos dentro de uma pilha e ele teria assinado sem querer. Depois que o exame... Primeiro ele disse que não tinha assinado. Aí depois foi feito um exame grafotécnico pela Polícia Federal e foi conclusivo no sentido de que os requerimentos de desfiliação partidária apresentados perante o juiz eleitoral foram, de fato, subscritos, e o partido, né, o PR, foram subscritos por Francisco Erivanaldo Dias Diniz. Então, os pedidos efetivamente foram subscritos pelo demandado. Com relação ao fato dele querer ou não se desfiliar, a gente tem uma testemunha, que é o Henrique Neto da Cunha Castro, que diz que presenciou quando Francisco Erivanaldo Dias Diniz entregou ao presidente do PR no município de São Francisco do Oeste, doutor Chiquinho Lobo, no mês de junho de 2018, a carta de desfiliação, e o presidente teria perguntado ao vereador mais de uma vez, tem certeza que quer sair do partido? E depois comentou com a testemunha, Galego Dias é doido, pediu para sair do partido. Então, aí o argumento dele é, não, mas a servidora da Justiça Eleitoral, Andréa Paula de Oliveira Moura, ela disse que o pedido de desfiliação não foi protocolado por ele, né, pelo Francisco. Não foi ele que se dirigiu ao cartório com o pedido que teria sido assinado por ele. Mas o pedido ele pode ser protocolado por qualquer pessoa, exigindo-se apenas que o requerimento seja subscrito pelo filiado. Então, o fato dele, ele argumenta, não, se eu assinei sem saber. Sou pessoa de baixa instrução escolar, fui induzido a erro, mediante a apresentação de tais documentos em meio a outros. Ora, a Constituição Federal e a lei eleitoral, elas tornam os analfabetos inelegíveis, justamente para evitar esse tipo de situação, obstar que os exercentes de mandato eletivo sirvam de massa de manobra para terceiros, interessados em obter vantagens por intermédio dessas pessoas. Então, se o demandado realmente foi ludibriado de uma forma tão pueril, é porque realmente, data vênia, ele não merecia, não tem lastro suficiente para o exercício de uma função tão importante no cenário da democracia brasileira, que é de parlamentar municipal.
responsável não apenas por elaborar e aprovar as leis do município, mas para exercer a fiscalização financeira e orçamentária da prefeitura. Então, não foi demonstrado que houve conspiração, a prova de que ele assinou o requerimento, tem testemunha disso aí, e a segunda questão é, ele tendo feito isso, não conseguiu provar nenhuma hipótese de justa causa, de modo que o Ministério Público deu parecer escrito nesse sentido e reitera aqui que o caso é de julgamento procedente da demanda, sim. Pronto. Obrigado, doutora Cibele. Doutor Zé Dantas, se quiser resumir, doutor Zé Dantas. E resumir, senhor presidente. É porque o voto é extenso. Esse voto me deu muito trabalho. É um enigma. Você descobrir se de fato ele assinou, se ele não assinou, por que assinou. Ele assinou sob compromisso de ninguém reclamar depois. Ele seria o suficiente analfabeto ou não, porque ele tem que ser alfabetizado se ele é vereador, para poder assinar um documento desse sem ver. Ele fazia parte de várias comissões. Então eu preparei um voto, depois eu revi e fiz um voto técnico, né? Eu acredito que o julgamento será justo. Pronto, eu acredito nisso e o voto é o seguinte: conforme relatado, o órgão partidário requerente pretende a decretação da perda do mandato do vereador demandado em face do seu pedido de desfiliação, sem justa causa, da legenda partidária pela qual for eleito nas eleições municipais de 2016 para o mandato no Poder Legislativo Municipal de São Francisco do Oeste. A defesa do demandado se restringiu a negar a ocorrência do pedido de desfiliação, suscitando a falsidade da assinatura posta no requerimento de desfiliação partidária, ou em caso de comprovação de sua assinatura, sustenta a ocorrência de vício de consentimento sob a afirmação, segundo ele, de que teria caído em uma armadilha dos seus opositores políticos, colocando papéis com conteúdos desconhecidos para a sua assinatura. E aqui eu trago a resolução que trata da perda do mandato eletivo, quando é possível, e eu vou superar essa fase aqui da transcrição. A matéria se encontra regulamentada também na mencionada resolução, ela que já foi citada. Passou a ter previsão legal a partir da reforma introduzida pela Lei 13.165/2015, que acrescentou ao artigo 22A a Lei 9.096, que é do partido político, e também trago a transcrição aqui das possibilidades da perda do detentor do mandato eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. E quanto à matéria, uma matéria preliminar de cerceamento de defesa que nós temos que enfrentar, que diz o seguinte: em abono à sua tese defensiva, o requerido solicitou a realização de exame grafotécnico nos requerimentos de desfiliação partidária, assim como pugnou pelo seu depoimento pessoal e pela oitiva de testemunhas. No que se refere ao exame grafotécnico realizado nos requerimentos de desfiliação partidária, a parte requerida sustenta a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa em virtude dos quesitos por ele formulados não terem sido respondidos pelo laudo da Polícia Federal, requerendo a reabertura da instrução com envio dos autos à Polícia Federal. Nesse ponto, conforme já restou assentado em sede de decisão interlocutória, o laudo pericial formulado pela Polícia Federal satisfez o objetivo das diligências, demonstrando claramente a conclusão do perito quanto à existência de semelhanças entre os manuscritos postos para análise e quanto à sua autenticidade. No laudo pericial restou consignado, inclusive, que as amostras de material gráfico questionado presente nos documentos encaminhados são classificados como de baixa ou média complexidade, revelando a ausência de dificuldade do perito em realizar a análise pericial. Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa em suas alegações, o laudo pericial foi conclusivo e não se baseou em meras evidências. Verificou-se também que os quesitos mais importantes formulados pela defesa
foram suficientemente respondidos pelo perito, quais sejam a análise da assinatura posta nos pedidos de desfiliação, em confronto com as assinaturas lançadas no documento padrão, bem como descrevendo os critérios usados para a comparação das assinaturas. O principal objetivo da diligência foi alcançado, qual seja constatar se as assinaturas postas nos requerimentos de desfiliação partidária eram ou não semelhantes entre si e se provinham do mesmo punho fornecedor do material padrão. Destarte, da mesma forma que entendeu a Procuradoria Regional Eleitoral, não há que se falar em nulidade, principalmente porque não se vislumbra em que medida a resposta aos quesitos formulados pelo demandado poderiam ensejar a mudança das conclusões já lançadas. Cumpre destacar que a parte demandada não se valeu de nenhum laudo de profissional de sua confiança, a fim de impugnar a conclusão exarada no exame oficial, de modo a justificar a impressibilidade das respostas aos quesitos formulados por ocasião da segunda audiência de instrução e após a remessa dos documentos à Polícia Federal. Ademais, apenas no exame documental, onde o laudo técnico é elaborado por perito oficial, desnecessária a formulação de quesitos complementares sem demonstração de sua efetiva imprescindibilidade para a conclusão e esclarecimento do resultado parcial. Desse modo, em face das razões expostas, principalmente diante da desnecessidade de complementação do laudo pericial, ratifico a decisão anteriormente proferida e rejeito a alegação preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da prova pericial formulada pela requerida. Com relação ao preliminar, alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo do voto de mérito. Na verdade, ficou comprovado que a assinatura, de fato, é do vereador. Eu não sei por qual razão nós não conseguimos descobrir. Ele requereu a saída do partido. Esse fato, quando ele foi entregar ao presidente do partido, houve uma testemunha que presenciou isso. Ele foi questionado se era isso que de fato ele queria. E ele disse que seria de fato isso. E no caso concreto, o ônus da prova caberia agora a ele provar que não foi ele que assinou. E como ele não conseguiu provar que a assinatura não é dele, e ele não conseguiu provar também nos autos que houve um vício de consentimento, que alguém teria colocado alguns documentos no meio de outros documentos, até porque ele fazia parte de algumas comissões na Câmara Municipal, ele praticamente ficou só na alegação de defesa dele, de que ele teria sido enganado. Nós entendemos que, de fato, ele não apresentou justa causa para sair do partido, e por esse motivo, nós, citando já aqui outros precedentes de outros tribunais, em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela procedência do pedido formulado na presente ação, a fim de decretar a perda de mandato eletivo do senhor Francisco Erivanaldo Dias Diniz, em face da sua desfiliação partidária sem justa causa. Comunique-se a presente decisão ao presidente da Câmara Municipal de São Francisco do Oeste, a fim de que imposse, no prazo de 10 dias, o primeiro suplente do partido requerente. Então, essas são as nossas conclusões. Estamos convencidos que, de fato, ele requereu, não sabemos o motivo pelo qual ele requereu, acredito, convergência com o partido. Também não sabemos se alguém disse, se você requerer, nós não vamos pedir o seu mandato, não ficou comprovado. Como o ônus da prova que caberia a ele, e ele não conseguiu provar o contrário, e a assinatura está provada por perícia técnica da Polícia Federal, que é dele, e há testemunhas que atestam a entrega do documento ao presidente do partido, é que nós decidimos dessa forma. E esse é o nosso voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Com o relator, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Adriana. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Também. Cornélio Alves. Doutor Francisco Cláudio. Também, senhor presidente. Eu só uma dúvida que me assaltou se
Me parece que ele negou que tivesse assinado no primeiro momento e depois disse que se assinou, alguém pegou a assinatura dele e usou indevidamente, foi isso? Ele disse que não assinou. Certo. Foi foi o primeiro argumento de defesa dele. Eu não assinei. Tá. Mas num outro momento, que não era na defesa. No outro momento, numa segunda audiência, ele disse: bom, se eu assinei, houve um vício de consentimento. Alguém colocou os documentos no meio de outros documentos e eu assinei sem saber o que estava assinando. Eu acho certamente que a doutora Cibele deve pedir a apuração criminal disso, porque se ele tivesse dito na defesa que poderia ter assinado e que utilizaram indevidamente, mas em princípio ele nega que assinou. A perícia da Polícia Federal diz que sem sombra de dúvidas a assinatura é dele, e depois com isso ele mudou a versão para dizer: olha, não posso ter assinado e utilizar indevidamente. Isso evidentemente tem repercussões penais. Eu acho que isso deve ser apurado, mas pela substância do voto, eu queria acompanhar o relator e principalmente pelo acerto também das conclusões. Eu não vou ler novamente não, mas o que me convenceu de que a assinatura é dele é que geralmente quando alguém se coloca um papel dentre outros papéis para que você assine, geralmente a assinatura não fica bem no local que você deveria assinar, fica mais embaixo, mais em cima, mais de lado. Mas não, a assinatura dele estava de cima de um risquinho, de um risco, na qual nós chegamos à conclusão que de fato ele assinou. Porque ele assinou, ninguém sabe. A verdade é que por esse motivo nós estamos entendendo que ele deva perder o mandato. Com relação a essa preocupação, ele não tinha compromisso com a verdade, né? Ele era o requerido aí, então ele até mesmo a então falta, devia não ter usado arrependimento. Não podemos usar para... Não usou. Proclama resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E obrigado, doutor Zé Dantas, pela tarde. Agilidade aí Seguinte, mandado de segurança número 600. Esse foi retirado de mesa, senhor presidente. Retirado de mesa, obrigado. Embarque de declaração na prestação de contas número 32, de 82, o ano 2016. Relator desembargador Cornélio Alves, embargante PPS, por meio do órgão estadual, advogado doutor Doni Alisson. Está em mesa, desembargador Cornélio? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Trata-se de embargo de declaração opostos por Partido Popular Socialista, Valber Lopes Pinheiro Júnior e Henrique Eufrásio de Santana Júnior, em face de acordo desta Corte, que julgou desaprovadas as contas do diretor estadual e determinou a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, bem como o recolhimento do valor de R$ 16.441,19. Em síntese, os embargantes aduzem omissão no julgado desta Corte, pois o deciso não explicitou de forma expressa o total de receita, 180 mil, nem o valor final apurado em relação aos gastos na monta de R$ 120.208, dados relevantes para uma eventual análise dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade perante a Corte Superior. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. O voto. Vossa Excelência, se quiser... Pronto. A tese defendida pelos embargantes aponta a existência de omissão no acórdão de folha 137.146, no que concerne a indicação do valor total das receitas e despesas constantes na prestação de contas. Desde já, registro que todos os argumentos esposados pela parte foram apreciados por esta Corte, sendo destacados os fundamentos relevantes para afirmar dita decisão, fazendo constar inclusive o percentual que representa irregularidades detectadas na prestação de contas e permitindo, por cálculo matemático, chegar ao valor total das despesas financeiras. Contudo, verifique que a ausência dos valores solicitados pelos embargantes no acordo poderá impossibilitar a eventual análise quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade perante o TSE, conforme jurisprudência colacionada que está transcrita no voto, né? Diante disto, faço constar no voto que a prestação de contas e análise foram declarados o total de receitas no valor de R$ 180 mil,
Acrescenta ainda que os gastos financeiros totalizam R$ 120.208, conforme parecer técnico número 41. Ante as razões declinadas, conheço e acolho os embargos de declaração tão somente para inserir no acordo um valor total das receitas e despesas financeiras declaradas na prestação de contas pela agremiação partidária citada, mantendo-se os demais termos do acordo recorrido. É como voto. Perfeito. Alguma divergência? Desembargador, eu sou indagado, desembargador Corneto. A parte pediu só para constar isso e não pediu para mudar nada, não. Não, só isso. Certo. Alguma divergência? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é prestação de contas número 601.055/43, o ano 2018, também na relatoria do desembargador Cornélio Alves, requerente Felipe Cardoso Amorim, advogado Dr. Kennedy Diógenes. Está em mesmo, desembargador Cornélio? Sim, trata-se de prestação de contas representada por Felipe Cardoso Amorim Salvino, é isso? Isso. Candidato a cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, em observância à previsão contida na resolução 23.553. A Comissão de Análise de Contas pronunciou-se pela aprovação das contas em parecer conclusivo. A Procuradoria opinou pela aprovação das contas. É o relatório. Em discussão, aprovado o Pronto, relatório. o voto está disponibilizado, preencheu os requisitos legais e em consonância com o parecer da Procuradoria, também da Comissão, pela aprovação das contas de Felipe Cardoso Amorim Salvino. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade. O seguinte, prestação de contas número 601.051/06, o ano 2018. Relatoria também do desembargador Cornélio Alves, requerente Alisson Lopes Pinto e outro, advogado doutora Tereza Raquel Araújo Holanda Montenegro. Está em mesa? Sim, está em mesa, o voto está disponibilizado, é no mesmo sentido, também pela aprovação das contas, de acordo com o parecer da Comissão. Perfeito. E do Ministério Público. Alguma divergência? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601.058/95, o ano 2018. O relator é o mesmo. Requerente Dario Gonçalves da Silva e outro. O advogado Dr. Kennedy Diógenes. Está em mesa, Eduardo? Sim, é no mesmo sentido, pela aprovação das contas, de acordo com o parecer da Procuradoria e da Comissão. Alguma divergência? Não há. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O quinto, prestação de contas número 31/97, o ano 2016. Relator Dr. Francisco Glauber Pessoa Alves, requerente Partido dos Trabalhadores, por meio do órgão estadual. Advogada doutora Berna Barros Batista de Azevedo, requerente Heraldo Daniel de Paiva, na qualidade de presidente, advogada é a mesma. Requerente José Eduardo da Silva, na qualidade de tesoureiro, mesma advogada. Requerente Manuel Júnior Souto de Souza, na qualidade de presidente atual, e advogada é a mesma. Está em mesa, doutor Glauber? Está sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, prestação de contas do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. A SACEP detectou o não preenchimento da coluna obrigações a pagar na peça demonstrativa de receitas e gastos, a não aplicação integral do percentual mínimo de 5% do fundo partidário em programa de incentivo à participação da mulher na política, e opinou pela aprovação das contas com ressalvas, uma vez que as falhas não comprometem a regularidade das contas como um todo. A Procuradoria Regional Eleitoral também foi pela aprovação com ressalvas e pela intimação da agremiação partidária para transferência para conta específica do saldo não aplicado em programas de promoção e difusão da participação das mulheres no ano seguinte, na forma estabelecida no artigo 22, parágrafo 1º e 2º da Resolução TSE 23432 de 2014, sob pena de acréscimo 12,5% do valor previsto no inciso 5º do artigo 44 da Lei 9.096, consoante nova redação deste último dispositivo. Para as rápidas linhas aí sobre a normativa aplicável, indo para o caso concreto, senhor presidente. Pois não. Eu estou acompanhando o parecer da SACEP e também o parecer ministerial, e na esteira até de um processo, salvo engano, foi julgado ontem, né, de inclusão do valor que não foi aplicado nas verbas que serão recebidas para o ano que vem. A minha proposta de aprovação com ressalvas, e também para a determinação da aplicação cumulativa
da inclusão dos valores subsequentes de 5% do total de recursos fundos partidários recebidos no respectivo exercício, do valor não aplicado no exercício 2015 no importe de R$21.000, item B3, e item B2 e item B3 de 2.000% do total dos recursos dos fundos partidários recebidos no exercício 2015, do valor de R$11.248,52. Em breves linhas é isso, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator, senhor Com o presidente. relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Agora, prestação de contas número 47/51, ano 2016. O relator, doutor Ricardo Tinoco. Requerente, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU, órgão estadual. Advogada, doutora Adoniara de Jesus Teixeira. Também como requerente, Dario Barbosa de Melo, na qualidade de presidente. E Rosália Maria Fernandes, na qualidade de tesoureira. A advogada é a mesma. E está em mesa, doutor Ricardo? Está em mesa, sim. Vossa Excelência tem a palavra. É uma prestação de contas do PSTU, relativa ao exercício financeiro de 2015. A seção de análise de contas eleitorais, SACEP, identificou a ausência de diversas peças essenciais ao exame das contas no relatório preliminar. O interessado intimado apresentou petição e documentos. Com o retorno dos autos, a SACEP emitiu um relatório para expedição de diligência, solicitando a intimação do prestador de contas para a complementação das informações. Embora novamente notificado para se manifestar, a agremiação permaneceu silente. Em parecer conclusivo, a SACEP opinou pela desaprovação das contas, devido à existência de falhas que prejudicam a integralidade e confiabilidade das contas como um todo. Em despacho, foi deferido o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para que o partido se pronunciasse em 15 dias acerca das irregularidades apresentadas na análise contábil. Novamente intimado, o partido se manifestou e juntou documentos. Após analisar a nova documentação, a SACEP emitiu informação técnica informando que persistem as seguintes irregularidades: a ausência de documento fiscal contratual de despesas realizadas com outros recursos, a ausência de declaração de despesas financeiras estimáveis com serviços contábeis e advocatícios, a ausência de apresentação de cópia do contrato de locação do imóvel utilizado como sede do partido. O partido apresentou nova documentação. Em estado a se manifestar, a SACEP informou que as irregularidades apontadas no parecer conclusivo foram devidamente sanadas pela documentação complementar. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas e o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Conforme se observa nos autos, as contas foram apresentadas no prazo fixado pelo artigo 28 da Resolução 23.432 de 2014. De acordo com a informação técnica, as irregularidades apontadas no item 6 do parecer conclusivo foram devidamente sanadas pela documentação complementar apresentada pelo partido, conforme explicitado pelo órgão contábil. Aí eu cito aqui o trecho do parecer, que eu me permito não lê-lo diante da disponibilidade do voto. Ante exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral e com fundamento no parecer do órgão técnico, voto pela aprovação das contas. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O último é prestação de contas número 601.473 de 78, ano 2018, relatora doutora Adriana Cavalcante e requerentes Lucicleide Maria Tenório Torres e outra, advogada doutora Carina Ferreira Macedo. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas de Lucicleide Maria Tenório Torres, candidata não eleita ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2018, de acordo com a previsão contida na Resolução TSE 23553 de 2017. Após análise da documentação apresentada, a SACEP manifestou-se pela aprovação das contas, haja vista não ter remanescido nenhuma falha, nem detectados quaisquer indícios de fatos em desacordo com as informações evidenciadas na documentação constante dos autos. Em estar a se pronunciar, também a douta Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando o entendimento da referida unidade técnica, também opinou pela aprovação das contas. É o relatório, senhor Em presidente. discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? O voto já está disponibilizado para Vossas Excelências, mas eu estou encaminhando meu voto, então, pela aprovação das contas, em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento do Ministério Público Eleitoral. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Alguma divergência? Com a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum outro processo que não tenha sido pregoado? Não há.
Não há nenhum processo administrativo, então às 15 horas e 46 minutos eu declaro encerrada a presente sessão.